A paz do Senhor Jesus a todos que me ouvirão neste momento, irmãos, uma boa tarde a vocês, amigos que nos assistirão. Eu estava sentado aqui na minha sala, né, aqui no sul está muito quente. Eu estava ali sentado embaixo do ventilador e estava ouvindo dois vídeos, né? Um de uma irmã cujo nome eu não sei, o canal era canal Lições, estava falando, e ela me chamou muita atenção para um fato que realmente, né, em parte tem tudo a ver com o que ela disse. E depois disso eu vi um outro vídeo da irmã Rosa Santos, que é a irmã que eu gosto muito, que eu tenho muito amor no meu coração por ela, amor cristão, né? Espero de coração que ela esteja bem. E de uma visão que a sua filha Ana teve em dezembro. E aí, quando eu vi essas duas irmãs, as três irmãs na verdade, né, eu senti o desejo de gravar este vídeo para falar sobre o período de tribulação que virá. Então, meus amados, Israel tornou-se nação em 1948, né? Dia 14 de maio de 1948. Então, em maio deste ano 2018, vão se completar 70 anos. Mas em Salmos 90:10, vai falando que uma geração é de 70 anos a 80 anos. 70 anos seriam normais, né? As pessoas até os 70 anos ainda conseguem viver bem. A partir dos 80 anos é canseira, enfado. Então, trazendo isso para o nosso tempo, para o tempo que estamos chegando, o tempo do fim, trazendo isso para o tempo do fim da era, né? Vamos dizer assim, da igreja, para o início da tribulação, realmente a gente pode entender que os 70 anos vão se terminar agora em maio, e a partir de então pode começar o período de tribulação, que é esse período de canseira, de enfado, que é quando as pessoas ultrapassam os 70 anos, né? De 70 a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado. Está lá em Salmos 90:10, vocês podem observar isso. Então, é interessante o que esta irmã trouxe a respeito dos Salmos 90:10, falando sobre isso, que muitas pessoas dizem que a geração bíblica é 70 anos. E ela chamou a atenção dizendo que a geração bíblica é de 70 a 80 anos. Não só 70 anos, como pode ser também 80 anos. Agora, a palavra de Deus diz que essas coisas que Jesus falou, as coisas que Jesus falou, né, não passarão dessa geração. Ou seja, até os 80 anos, tudo vai passar, né? Tudo vai ter que acontecer. Não passará essa geração, na verdade, é isso que eu quero dizer, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Então, até os 80 anos tem que tudo acontecer. E aí, a gente entende que 70 anos é o tempo normal de vida do ser humano. E de 70 a 80 anos, ele já se torna uma pessoa cansada, enfatizada por muita idade. Então, a gente trazendo isso para as profecias bíblicas, a gente entende que os 70 anos foram esses 70 anos de graça, que as pessoas puderam ouvir de Cristo, né, por meio dos seus servos, tiveram um tempo mais que suficiente para aceitar Jesus e recebê-lo, sem dor, sem sofrimento, né, aceitar Jesus de coração, pela fé, e aí pela fé alcançar a salvação, né, porque somente pela fé a gente chega a Cristo Jesus. Somente tendo fé, porque sem fé é impossível chegar a Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos ter fé. E aí eu quero trazer algumas palavras para vocês. Nós vamos fazer alguns estudos e vamos começar pelo livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1 e 2. E aí vai dizendo assim, no capítulo 12, versículo 1 e 2. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então, o que a gente entende só nessa passagem?
aquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia. Esses 7 anos, porque na verdade a gente pode prolongar aí os anos de vida, a geração de 70 a 80 anos, mas a gente entende, lendo bem a palavra de Deus, que serão 7 anos o período de tribulação, e não 10, né? Então, nos períodos de 7 anos, ele vai estar compreendido provavelmente dentro desses 10 anos que restam, né? E haverá uma grande luta do príncipe Miguel pelos filhos de Deus, porque nesse tempo de angústia, eu creio, pela minha fé, que a igreja não vai estar mais aqui, né? Porque quando a gente lê a palavra nos mostra claramente que esse tempo o seu povo será livre, será guardado, será livre da ira, será guardado em algum lugar, entrará nos aposentos. Então nós estamos livres de passarmos por essa tribulação. Eu creio assim, amados, porque eu entendo a palavra dessa forma. Então, esse tempo será um tempo de angústia para todos aqueles que não acreditaram na vinda do Senhor, que não acreditaram, né, e preferiram continuar suas vidas como sempre estiveram, né, ou seja, com os pés fincados na terra, se agradando das coisas da terra. Tem coisas boas aqui para a gente fazer, irmãos? Tem, eu não vou negar, né? Tem coisas boas. Mas em relação às coisas boas que estão no porvir, irmãos, isso é fichinha. Há coisas muito melhores para nós, né, no porvir, junto do Senhor, do que nesta terra. Porque a gente tem alguns momentos na terra que a gente se alegra quando a gente sai para um passeio, quando a gente vai de encontro à natureza, né, que Deus criou, é tudo muito lindo. É bom a gente caminhar na beira da praia, sentir a água no pé, é gostoso. Tem momentos gostosos, você ir para um lugar alto, sentir a brisa do vento. Então tem momentos bons, né? Mas a terra em si, que está contaminada pelo pecado que entrou no mundo de uma forma grosseira, cruel, ela não tem muita coisa a nos oferecer, né? E aí a gente às vezes se alegra num dia, e no dia seguinte a gente se entristece. A gente nunca fica alegre permanente, né? Mas quando estamos em Cristo Jesus, a alegria é permanente porque ela está dentro de nós. Ainda que passemos por aflições, nós passamos bem porque temos Jesus em nosso coração, o Espírito Santo habitando em nós. Então esse tempo será um tempo de angústia para todos aqueles que vão ficar. Não é para a igreja não vai estar aqui para sofrer, passar por esse tempo de angústia, porque a palavra de Deus diz que a igreja não vai estar. Porque o povo de Deus, o povo que estava aguardando o Senhor, não sofrerá ira, né? Então, aquele tempo é tempo de tribulação. Aquele tempo que ele está falando é o tempo de tribulação, tempo de angústia. Tempo que se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do povo de Deus. Então, haverá ainda um tempo, esse tempo, em que Deus vai cuidar quase que exclusivamente do povo de Israel. Porque Israel continua sendo de Deus, continua sendo dele. Deus não esqueceu Israel. Deus vai voltar a tratar de Israel diretamente. E tudo indica que vai ser nesse tempo de angústia. E o príncipe Miguel, ele vai estar à frente, né? Na segunda parte do versículo 1 vai dizendo: livrar-se-á teu povo todo aquele que se acha escrito no livro. Todo aquele que se acha escrito no livro da vida vai ser livre, vão ser libertos. Então nós não vamos estar aqui presentes quando isso tudo acontecer. Então, meus amados, tudo indica que está muito próximo de Jesus vir buscar o seu povo e a tribulação começar. Porque se os 70 anos terminam agora em maio, e depois disso começa a tribulação, e nós que somos pré-tribulacionistas acreditamos que não vamos estar aqui, então está muito perto da gente ir embora. E Deus tem avisado de inúmeras maneiras que esse dia está próximo, né? E muitas pessoas não estão acreditando. Muitas das vezes a gente fica triste, muitas das vezes a gente esfria um pouquinho, muitas das vezes a gente desanima, porque quando a gente quer muito uma coisa, a gente não consegue, dar um certo desânimo, é natural, né? Então, os que estão aguardando Jesus, os que estão aguardando o Senhor, às vezes cansa, amado,
cansa, a gente fica tão ansioso que a gente dá aquela canseira, mas não desanimar de todo. E aí quando acaba essa canseira, a gente volta novamente e fica firme, aguardando a redenção, porque ela virá, e não resta dúvida. No versículo 2, muitos dos que dormem ressuscitarão. Muitos dos que dormem ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros o desprezo eterno. Muitos dos que dormem, no versículo 2, né? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, aí já está falando do final, né? Quando isso vai acontecer, quando as pessoas ressuscitarem. Então, quando houver a ressurreição dos mortos para a vida eterna, uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para o desprezo eterno, né? Ressuscitarão os que morrem na tribulação e entrarão no milênio. As pessoas que morrerem na tribulação por Jesus, eu acredito que elas vão morrer e vão entrar no milênio. Não serão mais a noiva de Cristo, né? Porque a noiva de Cristo terá ido embora com o Senhor. Então, no período de tribulação, as pessoas que vão morrer por Cristo, elas vão morrer e vão entrar no milênio. Elas vão ser convidadas, vão ressuscitar e entrarão no milênio, né? Mas não como noiva de Cristo mais, né? E agora nós vamos ler uma passagem que está em Zacarias, capítulo 14, versículo 1 a 5. Capítulos 14, versículo 1 a 5. Vai dizendo assim: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente a Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Todos os santos. Então aqui em Zacarias, a gente encontra essa passagem tão clara que está mostrando que nestes dias, quando chegar no final da tribulação, Jesus vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras e todos os santos virão com ele. Quem são os santos que virão com ele? É todos aqueles que creram no Senhor como verdadeiro Messias. São toda a comunidade messiânica, chamados cristãos, genuínos, verdadeiros, né? Que estão na presença do Senhor de fato. Esses retornarão porque subirão no arrebatamento. Então eles só podem retornar no final da tribulação com o Senhor se eles tiverem subido antes. Não pode haver o arrebatamento e ao mesmo tempo acontecer a volta de Jesus, porque não tem condição. Como é que vai ser isso? Como seria isso? Acreditamos que nós vamos subir, vamos ter o tempo das bodas, vamos passar pelas bodas. Eu creio que vai haver um tempo de preparo para nós voltarmos com Jesus. E aí nós vamos reinar com Ele por 1000 anos, né? Então no versículo 1 vem o dia do Senhor, dia do juízo. É dia do juízo, dia do Senhor, o dia do juízo. É quando Deus vai tratar com o mundo. Todas as pessoas que não aceitaram Jesus, né, elas vão sofrer, porque não aceitaram no tempo da graça, quando tiveram oportunidade, elas vão sofrer o juízo de Deus. E vão ser coisas terríveis que vão acontecer aqui neste mundo com as pessoas, né? Então virá o dia do juízo. No versículo 2 diz: Jerusalém será tomada pelas nações, haverá saques, roubos, estupros, prisões, massacres. Tudo isso vai acontecer lá em Jerusalém, né? Porque Israel vai ser tremendamente massacrada nesse período.
né? É como Deus vai estar tratando com o povo de Israel também, porque não creram no verdadeiro Messias, que é Yeshua HaMashiach. No versículo 3, o Senhor sairá e pelejará contra estas nações. Aí no final da tribulação, nesse tempo de angústia em que Daniel fala, o Senhor virá com os seus santos, como está escrito aqui em Zacarias. E aí ele pelejará contra estas nações, todas as nações que estarão contra Israel, porque as nações já estão contra Israel nos dias de hoje. Vejam vocês que foi profético, 70 nações se reuniram para decidir pontos contra Israel. Então as nações já estão contra Israel. Só ainda não avançaram, porque ainda não chegou o momento. Mas quando chegar o momento, eles vão invadir Israel, vão invadir Jerusalém. E tudo isso vai acontecer. Saques, roubos, massacres, estupros. Quando ele vai dizendo aqui que as mulheres serão forçadas, é estupro. As mulheres serão arrancadas de suas casas, os maridos vão estar com elas, vão ver elas sendo arrancadas e vão ser levadas, vão ser estupradas, filhas vão ser estupradas, às vezes na frente do próprio marido, na frente do irmão, e nada vai poder se fazer, porque esse povo vai ser um povo forte. Vai ser um tempo de angústia terrível, meus amados. Mas aí o Senhor virá, no finalzinho o Senhor virá, e ele pelejará contra estas nações, e ele vai acabar com todo de uma só vez, para então dar entrada no início do seu reino, o reino milenar. No versículo 4, Jesus, sobre os montes das oliveiras, defronte de Jerusalém, que hoje as portas estão fechadas, né, estão cerradas. Isso é profético, fizeram isso na intenção de que o dia que esse príncipe voltar, ele não vai poder passar, porque as portas vão estar cerradas. Mas eles se enganaram uma coisa, porque o príncipe não virá como ser humano, porque nós não temos condição de ir lá derrubar aquele muro, né? Mas o príncipe virá com o Deus glorioso que ele é, né? Então ele vai derrubar aquilo ali com um sopro. Aquilo ali vai cair tudo e vai abrir um vale, né? Um vale, vai derrubar tudo e vão abrir vales e águas vão jorrar. E coisas assim tremendas vão acontecer. E o Senhor vai pelejar contra essa gente toda. Jesus sobre os montes das oliveiras, né? O monte das oliveiras será fendido pelo meio, ela será fendida. A metade do monte se apartará para o norte e a outra parte para o sul. No versículo 5 ele vai dizendo, e fugirão pelos vales, as pessoas fugirão pelos vales, porque muita gente vai fugir, né? Então virá o Senhor, Yeshua, nosso Jesus, e todos os seus santos com ele, e todos nós vamos estar ali, seguindo ele, seguindo os seus passos, né? Ele vai estar fazendo a obra dele, nós vamos estar ali perto dele, olhando. Não sei se nós vamos estar ajudando em alguma coisa, mas nós vamos estar com ele. E aí, meus amados, no livro de Amós, vamos partir para Amós. Vamos partir para Amós, capítulo 8. Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12. Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12. Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12. Vai dizendo assim, versículo 11. E eis que vem dias, diz o Senhor, Adonai Elohim, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. 11, 12. E então irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. E por que isso vai acontecer? Por que as pessoas elas terão fome, mas não fome de pão, de comida? Elas terão fome da palavra de Deus. Porque os santos não vão estar mais aqui. A igreja não vai estar mais aqui. A comunidade messiânica não vai estar mais aqui. Então não vai ter mais quem pregue a palavra, né? E tudo indica que a palavra, todos os exemplares da palavra serão queimados pelo anticristo, pelo antimessias. Todos os exemplares serão queimados, serão destruídos. Que ele não vai querer que fique nenhuma delas. E se alguma pessoa for descoberta levando a Bíblia, vai sofrer muito, quem sabe vai morrer, porque está levando a Bíblia consigo escondida, né? Aqueles que puderem se esconder e se esconderem com a Bíblia,
que devem fazer isso, né? Então eles vão fazer, mas aí ser descoberto vão sofrer. Então por que vai acontecer isso? Porque não vai ter quem pregue, não vai ter Bíblia para ler, então as pessoas vão ter sede. Aí elas vão lembrar, puxa, nós ouvimos tantos crentes falarem, nós ouvimos tanto povo falar, nós ouvimos tantas pregações, o YouTube estava cheio de pregação, mas a gente não dava ouvido, a gente não parava para ouvir um vídeo de 10 minutinhos, que dirá um vídeo de 20, 30 minutos, esse aqui já está indo para 20 minutos e meio, né? Que dirá 20, 30 minutos, as pessoas não ouvem, não querem ouvir, mas nesse tempo elas vão ter sede, porque elas vão sentir tanta angústia que elas vão ter sede da palavra de Deus. E correrão por toda parte, do norte até o oriente, buscando a palavra do Senhor e não acharão. Vão correr para toda parte, para todo lado, amados, e não vão encontrar, porque vai acabar isso, entenderam? Vai acabar. As pessoas não vão ter chance nenhuma de ler a palavra. Então é uma pena que as pessoas não estejam dando ouvidos agora, nesse tempo que ainda é da graça, e pode estar por terminar, podemos estar apenas alguns meses, porque se Deus considerar perfeitamente os 70 anos como todo esse tempo que Ele deu ao povo de reconhecer o seu Filho, para que a salvação chegasse à sua vida, e dos 70 anos para diante, Ele já tratar com o juízo, vir o juízo, então nesse meio termo aí, o Senhor vem nas nuvens, Ele não vai tocar na terra, Ele vai vir nas nuvens, só para os seus santos, só para os seus filhos, os que estão selados para o arrebatamento, como a irmã Rosa falou. Eu creio nisso também, meus amados, que nós estamos selados. Os salvos para o arrebatamento, os que são a noiva de Cristo, já estão selados. Então Jesus virá para os selados e vai buscar o seu povo. E aí inicia a tribulação, né? Aí inicia a tribulação, o anticristo, né? Comandando o mundo inteiro. Vai ser terrível, meus amados. Vamos ler Apocalipse 7, versículo 3, que vai dizendo assim, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Olha, está vendo? O assinalar. Versículo 4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Neste caso aqui ele está falando dos assinalados do povo de Deus, que é o povo primogênito, que é o povo judeu, né? Eu considero os judeus como meus irmãos primogênitos, porque Deus levantou eles primeiro. E como eles não aceitaram o Messias, né, Deus abriu o seu evangelho, abriu a sua palavra para todo mundo, inclusive para nós, o que antes éramos gentios e hoje somos também descendentes de Abraão pela fé, né? Então, ele aqui estava falando diretamente dos judeus, os 144 mil que serão marcados. E há uma seita que diz que eles são 144 mil. Como eles podem dizer isso se a palavra de Deus está dizendo claramente, né, que são tribos dos filhos de Israel? Tribos dos filhos de Israel. Versículo 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Olha aí o povo de Deus, oh glória, aleluia, olha o povo de Deus aí, todos de pé, com palmas nas mãos, né? Versículo 13, e um dos anciãos me falou, dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E aí João vai dizendo, eu disse-lhe, Senhor, tu sabes? E ele me disse, estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes, branquearam no sangue do Cordeiro. Então estarão diante do Cordeiro todas as pessoas que passaram momentos difíceis, momentos de tribulação, né? Eu creio que essa passagem não está falando da tribulação, daquelas pessoas que tiveram tribulação, porque eu creio que na tribulação poucos vão morrer por Jesus, poucos vão suportar a tortura que vão passar. Mas essa tribulação que a gente já passa hoje, que é uma tribulação, meus amados, muito serena, muito menor do que a tribulação real que virá, que é a grande tribulação. O que nós passamos, que Jesus disse que no mundo tereis aflições, essas aflições que nós passamos são momentos de tribulação que a gente tem, momentos difíceis,
mas nós passamos porque somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós é que estaremos ali em pé. Eu creio que é essas pessoas que vão estar em pé, que vieram de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações, ali diante do Cordeiro Santo de Deus. Oh, glória! Apocalipse 20. Irmãos, hoje, me perdoem eu estar aqui falando em língua. Eu sempre falei que eu não gosto de falar em língua no YouTube, porque eu entendo que língua é para ser falado só a gente com Deus, né? Mas se tiver intérprete, que a gente fale. Mas eu estou sentindo uma magia do Espírito Santo, meus amados. É uma alegria que vem dentro da gente, é uma magia que a palavra está saindo, tá? Então me perdoe, não estou sendo falso com o que eu mesmo disse, mas eu estou sentindo isso, está vindo do Senhor, né? Apocalipse 20, versículos 1 a 6 vai dizendo: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram decolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e nem receberam um sinal na testa nem na mão, e viveram, reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha, amados, isso aqui, eu creio que ele já está falando das pessoas que morreram degoladas no período de tribulação, porque são pessoas que não receberam a marca nas mãos ou na testa, né? E que não adoraram a imagem da besta, porque vai ser colocada uma imagem, né? Para as pessoas adorarem, e vai ser colocada a marca na mão. Isso vai se cumprir, isso já está se cumprindo, porque pessoas estão colocando chips. Há quem diga que esse chip ainda não é a marca, mas se não for, é um início, é um prenúncio do que realmente virá para as pessoas colocarem, né? E as pessoas estão colocando voluntariamente. Coitadinhas delas, né? Tem pena dessas pessoas. E aí vai falando: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado santo somos nós que temos parte na primeira ressurreição. Se a gente não for arrebatado, nós que somos da geração, eu creio que nós somos dessa geração, e não passamos pela geração, porque a morte pode vir para mim hoje ainda, pode vir para você hoje ainda, ou amanhã, ou depois de amanhã, Deus o sabe. E se a morte vier, nós passaremos pela ressurreição. Nós somos bem-aventurados porque passaremos pela primeira ressurreição, né? Sobre eles não tem poder da segunda morte, nós não sofreremos a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Imagina, coisa gloriosa. Vamos reinar com Jesus durante 1000 anos, né? Coisa maravilhosa, a palavra de Deus, né? No versículo 11 ao versículo 15 vai dizendo o juízo final: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Olha, muita gente não crê que as pessoas, quando morrem sem Cristo, elas vão para o inferno, viu? Está escrito aqui, ó, o inferno deu os mortos. O inferno vai entregar os mortos para serem julgados no final do milênio, amados. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram julgados, e morte e inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, o inferno ainda não é o lugar definitivo. O inferno é um lugar que foi criado para Satanás e seus anjos ficarem, né, como castigo para eles, para os demônios, para castigo dos demônios. Mas as pessoas morrem e vão para lá.
Ficam lá, meus amados, sofrendo, esperando os grandes juízos. E depois, quando acontecer esse grande juízo, elas serão lançadas no lago de fogo. E juntos estarão lá Satanás, os demônios, o falso profeta e o anticristo, o antimessias, todos estarão no lago de fogo. E o próprio inferno será lançado lá, e a morte será lançada lá. Então, meus amados, como vocês podem ver, né, a palavra de Deus ela é muito clara em mostrar que os santos não passarão pela tribulação, e que esse dia está próximo, muito próximo. E pode ser que, e tudo indica, meus queridos, que já pode ser esse ano. Se realmente Deus considerar, porque a gente entende que 70, 80 anos, né? 70 anos como tempo de vida, né? Tempo de uma geração saudável. Então esse tempo de geração saudável é o tempo da igreja. A igreja está passando por esse tempo de geração saudável, o tempo de Israel, em que Israel está ali, que floresceu, que está como uma figueira, né? Uma figueira que floriu, que está ali viva. Mas depois de 70 anos, essa figueira vai murchar, essa figueira vai secar, essa figueira vai ser atacada. E virão os insetos. Virão os insetos e atacarão essa figueira. Virão as aves ruins e atacarão. Virão de todos os lados pragas para atacar essa figueira que é Israel. E será o tempo de angústia. Mas onde que estarão os crentes em Jesus? Os que verdadeiramente aceitaram Cristo como seu Senhor, seu Salvador, e que permaneceram com Ele, que não se afastaram dEle, né? Que não duvidaram da sua palavra, que não duvidaram de que Ele disse que cedo Ele vem, que próximo está o dia que Ele vem. A palavra de Deus está sempre advertindo, né? Esses vão estar com Jesus, vão estar com o Senhor, né? E nós vamos estar reinando com Ele. E depois disso, novos céus e nova terra, amados. Aí a Bíblia não fala mais, a gente imagina que será uma eternidade. A gente imagina que será? Não, com certeza, né? Com certeza será uma eternidade de muito amor, de muita paz, de muita alegria, de muita união e tudo mais, né? Coisas que a nossa mente não consegue nem conceber. Amém, queridos amados? Essa é uma palavra que eu estou trazendo hoje. Simples, me perdoem aqui alguns momentos em que houve alguma dificuldade. Eu não estava me preparando para trazer essa mensagem, mas aí, devido aos vídeos que eu assisti das duas irmãs, eu senti o desejo de trazer essa palavra, porque realmente o que a irmã falou, a primeira irmã do vídeo primeiro que eu vi, que ela falou dos 70, 80 anos, né? E a gente julga que 70 anos é a geração bíblica e ponto final, né? Mas não, a Bíblia está falando 70 e 80 anos com câncer e enfado, né? Então é até 80 anos a geração realmente. Mas nós cremos que nós vamos permanecer os 70 anos. Nós estamos dentro dos 70 anos, porque estamos em Cristo. Por quê? Porque o tempo de angústia não virá para nós. Não virá para nós. Virá para Israel e virá para este mundo que vai ficar aí. Amém, amados? Que Deus abençoe vocês. Que Yeshua HaMashiach, no seu grande poder, ilumine suas mentes. Abençoe vocês, suas famílias. Que abram cada vez mais o seu intelecto, a sua mentalidade, o seu coração, para que você entenda, enxergue a verdade, para que você se volte, para que você esteja na frente do Senhor, na presença do Senhor. Peça perdão todos os dias temos que estar pedindo perdão pelos nossos pecados. E sempre implorando ao Senhor, não me deixa aqui, Senhor, não me deixa aqui, porque será muito ruim, não quero ficar. Vamos sentir amor, vamos ter amor por Jesus, vamos ter amor por Yeshua. A gente tendo amor por eles, amados, é o grande primeiro passo, né? A gente amar a Deus sobre todas as coisas. O primeiro e grande passo é amar a Ele. E amando Ele, a gente vai estar desejando estar com Ele. A gente vai desejar estar com Ele o tempo todo. É amar a Jesus que a gente quer estar com Ele. Quem não quer estar perto da pessoa amada? Quem não quer? Né? Tira uma criança da sua mãe ou do seu pai. Como é que ela fica? Ela vai chorar, ela vai sofrer, porque ela ama os seus pais. Enquanto ela é criança, que ela depende, ela está ali, ela enxerga os seus pais como pessoas que são ídolos para ela, né? Se tira ela desses pais, ela sofre muito. Então nós queremos estar perto das pessoas que amamos, queremos estar perto de Yeshua HaMashiach e de Adonai Elohim, nosso Deus. Amém? Shalom de Cristo para vocês. Aleluia! Glória a Deus.